No dia 5 de novembro de 2012, a Disney anunciava o cancelamento de Motor City. E eu me lembro bem da minha reação descobrindo que um dos desenhos que eu mais gostava na época não teria uma segunda temporada. Foi tipo o Anakin vendo o que ele se tornou em Star Wars. Motor City mistura vários elementos que eu adoro, como tecnologia, ficção científica, ação, aventura e carros. Então pra mim era quase impossível não gostar da série. Chris Parnowski é um assíduo fã de carros esportivos e um grande colecionador de carrinhos de Hot Wheels, e também um grande fã de filmes de ação e ficção científica. Ele então resolveu criar uma série animada que reunisse tudo que ele mais gostava, e aí surgiu Motor City. A série foi bancada pela Disney e estreou no dia 30 de abril de 2012 no canal Disney XD. Mas o que é Motor City? Bem, a série se passa em um futuro distópico em uma Detroit futurista e avançada chamada Detroit Deluxe, uma mega cidade que foi construída em cima da antiga Detroit. Inclusive, eu adoro todo esse conceito de mega cidade futurista, construída em cima de outras cidades irmãs, cidades verticais. Eu acho tudo isso muito foda. Um dos meus jogos favoritos de todos, Deus Ex Human Revolution, toca um pouco nesse assunto, já que algumas das missões do jogo se passam em uma dupla cidade na China, Hengsha. Detroit Deluxe é controlada pelo grande vilão da série, o bilionário Abraham Cain, dublado pelo Mark Hamill, que faz um trabalho incrível. Depois eu falo mais sobre o Abraham Cain. Detroit Deluxe é basicamente uma ditadura, leis bem pesadas, como por exemplo, os habitantes são proibidos de terem seu próprio transporte. Quem é rico se dá bem, quem é pobre se fode. Muitos cidadãos da cidade que são indesejáveis aos olhos do Abraham Cain são dispensados e exilados na Detroit antiga como insetos. Os heróis do desenho, principais adversários do Abraham Cain, são os Burners, rebeldes que pegam para si a missão de impedir que o Cain tome o controle e destrua a última Detroit livre, uma cidade subterrânea que foi apelidada de Motor City, que é basicamente o que sobrou da antiga Detroit. E os Burners estão a todo custo tentando proteger a cidade dos ataques e investidas do Abraham Cain. Então, basicamente a dinâmica da série é essa. Enquanto os Burners estão atrás de melhorias e aliados para melhorar e proteger Motor City, o Abraham Cain tenta destruir a cidade. O protagonista do desenho e líder dos Burners é Mike Cheaton, que trabalhava para o Abraham Cain. Ele era um cadete pessoal dele, mas aos poucos ele vai percebendo quem é o Cain de verdade. E vendo suas terríveis ações, ele muda de lado e passa a combater o Cain. Clichê clássico. Mas o grande personagem do desenho é o Abraham Cain, não tem como. O Mark Hamill manda muito bem na dublagem. Ele dá um ar de arrogante, sarcástico e cínico pro Abraham Cain. Ele é um baita ditador em Detroit Deluxe, mas sabe aquele vilão que é tão carismático, mas tão carismático, que no fundo você não consegue odiar ele? O Abraham Cain é exatamente isso. Ao longo dos episódios, a série também trata sobre temas mais sérios como autoritarismo, a forma como Abraham Cain governa Detroit Deluxe, o preconceito dos cidadãos ricos com os mais pobres de Detroit Deluxe e o medo que eles sentem de Motor City, a própria raiva que o Abraham Cain sente por Motor City, e como para ele, todos os habitantes da cidade são apenas peças no seu quebra-cabeça. Chris Parnowski já revelou em entrevista que ele se baseou em várias figuras do mundo real para criar o Abraham Cain. Outro grande destaque da série, já que como eu disse, tem muitas inspirações em Hot Wheels, são os carros, e carros fantásticos. Um diferente do outro com designs incríveis. Sério, o artista que criou esses carros merece uma salva de palmas. Eu não vou falar aqui de todos os carros porque são muitos, mas eu vou citar os meus 3 favoritos. Primeiro, o carro do protagonista Mark, o Mutt, um muscle car dos anos 70 verde. Visual incrível, ele tem 4 turbinas e um supermotor. E o logo do carro é o mais foda de todo o desenho, um cachorro raivoso dirigindo um carro. E por ser o carro do protagonista, é o que mais aparece ao longo dos episódios. Nine Lives, carro da personagem Julie, a membra mais nova dos Burners. Ela é filha do Abraham Cain e meio que faz o jogo duplo, uma infiltrada dos Burners dentro do império do Cain. O carro dela é um carro policial que ela pegou e reformulou ele. Digamos que ele é o carro com mais poderes dos Burners. Ele fica invisível, tem a possibilidade de fazer um holograma dele próprio ou de outros carros. Stronghorn, que segundo o criador do desenho é uma homenagem a carros italianos esportivos do século
século 20. É o carro do personagem Texas, o mais forte dos Burners, que é apelidado de arma secreta. O design desse carro também é muito foda. As cores dele são incríveis: preto fosco, cinza e vermelho escuro. A grande diferença desse carro para outros carros dos Burners é que esse tem mais armas físicas do que os outros, como por exemplo um gancho irado que dá a possibilidade do carro ser bem mais vertical. Segundo Chris Parnowski, a ideia do desenho ter esses carros e além de uma homenagem a Hot Wheels, é um jeito dos Burners darem uma resposta ao Abraham Cain, que proíbe os habitantes de Detroit Deluxe de terem seu automóvel. Em novembro de 2012, antes mesmo da primeira temporada do desenho ser exibida completamente, faltavam 5 episódios para o final. A Disney anunciou que não renovaria Motor City para uma segunda temporada e o desenho foi cancelado. O último episódio foi exibido em janeiro de 2013, um episódio especial dividido em 2 partes. Um episódio muito bom, com uma animação fantástica. Aliás, a animação inteira de Motor City é uma das minhas favoritas de todos os desenhos da Disney. E eu tenho certeza que quem gostava do desenho adorou o último episódio. Mas é aquele caso, você fica super empolgado e feliz assistindo, mas aí depois você lembra que aquilo ali é o final definitivo e não vai ter uma segunda temporada e você brocha. É uma via de mão dupla. Tô feliz que o episódio tá muito bom e que o final tá sendo do jeito que eu esperava, mas tô muito triste que não vai ter uma sequência. Mas vamos olhar pro copo meio cheio. Pelo menos a série terminou bem. Tem muitos desenhos, séries e filmes que começam excelentes e ao longo dos anos e das sequências vira uma grande porcaria. Olha o Bob Esponja aí pra provar. E o motivo do cancelamento da série foi o mais comum: audiência. A audiência média de Motor City era de pouco mais de 500 mil espectadores. E isso não é um grande retorno para um alto investimento que foi colocado no desenho. É o que eu sempre falo, olhando no ponto de vista de um engravatado xarope, ele tá vendo que o alto investimento dele não tá dando retorno, ele vai cancelar. Enfim, ainda assim, eu acho muito triste um desenho com tanto coração, com tanta inspiração e com tanto amor do criador tenha tido um fim tão precoce. Foi isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre Motor City, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo para me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, a gente se encontra na próxima, beleza? Fui!